Olá, sejam muito bem-vindos aí mais uma vez ao canal do Calculista de Aço. Meu nome é Felipe Jacob, sou engenheiro mecânico, calculista, projetista de estruturas metálicas. Eu tô aqui hoje para trazer para vocês um material super bacana sobre placas de base, tá? Na verdade, projeto de bases de pilares aqui, trazendo um tutorial como é que você consegue calcular, quais são as maneiras que existem para calcular a espessura das bases de pilares, tá ok? Então vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a NBR 8800 não trata diretamente sobre esse assunto, tá? Se você for procurar lá na nossa norma, na norma brasileira A8800, no item 6.8, que deveria tratar sobre base de pilares, ele faz referência a um outro item que é o item S.2. E o item S.2 faz referência, por sua vez, a um manual americano da ISC chamado Base Plate and Anchor Rod Design, do Steel Design Guide, é o primeiro volume dos Steel Design Guides, certo? Então, o que acontece? Nós não temos aqui uma diretriz normativa nacional, ela tem essa recomendação, ela fala assim: informações para o projeto e cálculo de base de pilares podem ser obtidas em S2. Quando aplicável, a ancoragem dos chumbadores no bloco de concreto deve obedecer às prescrições da ABNT NBR 6118, que é a norma de concreto, tá? Que foi revisada recentemente. Aqui, então, nós temos um texto um pouco aberto. Você pode buscar informações nesse Steel Design Guide, é uma recomendação da NBR 8800, tá? Esse manual é muito bom, excelente, tá? Se você for procurar saber dele, tem no site da ISC. Eu não sei agora atualmente se está gratuito, se não é gratuito. Eu sei que não é difícil conseguir esse material aí pela internet. Tem uma série de informações. O problema é que ele está lá em as unidades que são um pouco difíceis de você fazer a tradução. Eu usei bastante esse manual para fazer esse material para vocês. E tem outras literaturas também, que são literaturas nacionais, há outras literaturas estrangeiras. Então a gente não está amarrado nisso. Então eu vou mostrar para vocês alguns métodos, tá? Para você poder fazer o cálculo de placas de base. Eu estava falando aqui que as unidades do Steel Design Guide estão em quilolibra por polegada quadrada. Esse talvez seja a grande dificuldade, mas na verdade não é uma dificuldade, é só um trabalho muito grande que tem para traduzir essas unidades todas para nossa realidade aqui no sistema métrico. E outra coisa também que é importante notar é que os estados limites, lá nesse manual, ele trata tanto por estados limites como por tensões admissíveis. E lá os coeficientes não são exatamente os mesmos daqui, os coeficientes de faturação de carga, nem os coeficientes de segurança. Então tem que fazer uma certa adaptação. Então o material que eu estou trazendo para vocês é um material básico, tá? Vai já te ajudar a resolver bases de pilares com carga concêntrica e com carga de momento fletor. Lógico, isso representa uma boa parte já dos pilares de obras de mezanino, residência, galpão, até você já consegue resolver. Só não vou conseguir trabalhar na profundidade aqui nas bases com nervuras, e aí é um assunto para posterior, né? Para outras oportunidades. Mas aqui você já vai ter uma boa referência já, tá? Então, esse manual da ISC vai ser a nossa base. Primeiro porque ele faz a referência aí ele é referenciado pela norma. Não é o único que a gente pode usar, mas é o que é mais difundido aí entre os calculistas também, tá? Bom, vamos lá. Existem três tipos de bases, tá? Bases para cargas axiais concêntricas, não se assuste com o nome. Apenas cargas axiais, cargas de compressão, tá? Sem momento fletor ou com muito pouco momento fletor, a ponto de ser desprezível. Mas como é que eu faço isso? Tá? Como é que eu calculo uma base somente ao momento fletor? Como é que eu elaboro uma base somente ao momento fletor? Você vai entender, daqui a pouco a gente já vai entrar nos detalhes aqui. Bases para compressão e momentos fletores. Normalmente esse tipo de base aí é utilizado em galpões, residências, estruturas que você pode transmitir momento fletor para as bases, para a base de concreto. Então, são as mais comuns lá em grandes edificações, em médias edificações, bases para compressão e momentos fletores e bases para tração. A gente não vai tratar aqui de base para tração, até porque são casos bem específicos, né? Caso em que você estiver calculando somente a força do vento levando uma cobertura pequena e leve, tentando levantar ela, né? Então a gente nem vai tratar sobre esse assunto aqui, é assunto mais
pouquinho mais aprofundado, não é difícil, mas é um pouquinho mais aprofundado. Vamos tratar sobre bases para cargas axiais concêntricas e bases para compressão e momentos fletores, tá? Bases para cargas axiais concêntricas, o pessoal costuma chamar aí de bases articuladas, tá? Basicamente, quando você coloca um perfil, uma chapa de base e você coloca apenas uma linha de parafuso, uma linha de chumbadores na linha neutra, tá? Dos momentos fletores que venham a ocorrer, na linha neutra que eu falo é no ponto de giro aqui. Se você colocar bem aqui no meio, imagina essa peça tendendo a girar para cá, o que ela vai acontecer? Ela vai girar em torno desse eixo e vai trabalhar na flexibilidade dela, tá vendo? Então ela não transmite momentos fletores para as bases. Momentos fletores é aquele binário, né? Compressão de um lado, tração do outro. Então você não tem essa transmissão, ela transmite um pouco de compressão do lado de lá, obviamente por conta do apoio que ela tem, mas ela não transmite a tração desse lado aqui, ou se transmite muito pouco. Então, para você conceber uma base considerada articulada ou que vai trabalhar somente carga de compressão axial, é só você colocar na linha neutra dois parafusos, dois chumbadores ali, o mais perto possível da alma do perfil, ou mais perto possível ali da posição de giro dele, tá? E aí você garante que a base não sai do lugar, e dois, ela vai estar trabalhando dentro da flexibilidade dela, diferente se ela tivesse um parafuso aqui e um parafuso aqui. Aí na hora que você acionasse a base, a chapa ela também acionaria o chumbador, que por sua vez tentaria arrancar um cone do concreto ali, e não é isso que a gente quer nesse momento. Por enquanto são bases articuladas, tá? O procedimento de cálculo dela é muito simples, tá? Basicamente, quando você tem uma carga de compressão atuando, essa carga de compressão se distribui igualmente pela chapa. Se ela tiver espessura suficiente, ela se distribui igualmente pela chapa. E vai gerar uma tensão no concreto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é proteger o concreto contra essa tensão. Então para isso você precisa saber de antemão o FCK do concreto, ou a resistência à compressão do concreto, e precisa saber também as dimensões da base onde essa chapa está apoiada. Por exemplo, uma chapa de 20 por 20 apoiada numa base de concreto de 50 por 50, tem uma resistência, o concreto tem uma resistência diferente se ele tivesse exatamente os 20 por 20. Uma basezinha de 20 por 20, exatamente ali a área da base de concreto igual à área da chapa de base de aço, dá uma resistência menor, obviamente, do que se eu tivesse uma base maior, porque a distribuição homotética ali da carga é distribuída ali pelo concreto, tem uma diluição dessa carga ali, dessa tensão através do concreto. Ao passo que eu tiver ela muito apertadinha, obviamente que eu não vou ter a mesma resistência. Então, a primeira coisa, eu tenho que proteger o concreto. Depois, eu tenho que proteger a chapa. A chapa não pode dobrar, tá vendo aqui, ó? É como se eu tivesse uma carga distribuída, ó. Aqui tá a carga, tá vendo? Aí nessa daqui tá a carga de compressão, aqui tá a espessura da placa de base. Essa carga aqui, ó, tende a dobrar essa aba aqui para cima, ó. Tá vendo, ó? Tende a dobrar para cima. Na verdade, ela vai tender a dobrar todas as partes que não estejam sendo aplicado carga. Então isso aqui, ó, essa região vai tender a dobrar para cima, essa região vai tender a dobrar para cima, essa região vai tender a dobrar para cima. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que proteger a chapa também dessa deformação. Como é que eu faço isso? Através de espessura. Existe a possibilidade também de colocar enrijecedores, não vai ser tratado aqui, mas você tem que garantir que a peça tenha resistência para ganhar, para vencer a carga contra essa deformação permanente, certo? Então vamos lá, aqui esse desenho parece complicado, mas na verdade o que você vai fazer? Isso aqui eu coloquei o título aqui, projetos de base para cargas axiais e compressão concêntrica em perfis IH, mas você vai ver que eu já vou adaptar isso aqui para perfis tubulares, tá? O que você tem que saber? Você tem que saber a dimensão da chapa, a largura da chapa, o comprimento da chapa, então as dimensões XY, que vai me dar a área da chapa. Essa é a primeira coisa que eu tenho que saber. Obviamente que eu preciso saber também a compressão que está atuando, e essa compressão tem que entrar na conta já majorada, de acordo com a tabela 1 da NBR 8800 de 2008. Você tem que majorar de acordo com as cargas permanentes e de acordo com as cargas variáveis, ok? Já entrar majorado aqui. Aqui você vai extrair 3 setores. Você vai extrair o setor M, o setor N e o setor N'. As contas estão bem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você tem BF, que é a mesa do perfil. Tá? Você tem
0,8 BF. De 0,8 BF até a extremidade daqui lateral é o N. De 0,95D, que é a altura total do perfil, 0,95D até a extremidade, a outra extremidade, aqui nós chamamos de M, tá? Esse aqui são os balanços que eu vou ter da chapa, tá? As partes que vão tender a dobrar. Quanto maior esse balanço, mais fácil ocorrer o dobramento, tá? Também mais ele dilui a compressão, então uma coisa acaba meio que compensando a outra. Quanto mais eu aumento a largura da minha chapa, mais eu aumento a possibilidade dela fazer esse movimento aqui, dela dobrar. A partir do momento que eu aplico a carga aqui, dela dobrar para fora. Porém, ele dilui também a carga e tem uma carga menor atuando. Então, é preciso fazer uma conta para isso. Então, eu vou extrair o N, vou extrair o M, vou extrair o N'. O N' está aqui, ó. O N' é igual a raiz quadrada da altura do perfil vezes o BF que é a mesa do perfil dividido por 4, tá? Então, eu vou tirar esses três valores. Tá? Vou calcular esses três valores aqui. Só para você, se você estiver se perguntando de onde veio isso, do Steel Design Guide, do manual lá da ISC. Tá? Esse é o método que está descrito lá no manual da ISC, de Fisher, tá ok? E eu vou também ter que calcular a tensão no concreto. A tensão no concreto ela vai ser a minha compressão atuante no concreto, compressão atuante no meu pilar, já majorado dentro dos estados limites últimos, dividido pela área da minha placa de base. Essa vai ser a minha tensão no concreto. Tensão é força sobre área, então eu tenho a minha tensão dividida pela área da minha placa de base. Vou extrair esses três elementos, tá? Esses quatro, na verdade, a tensão e esses três balanços aqui. O maior dos três balanços que eu extraí, quando eu fizer essa conta aqui, o maior valor deles eu pego para mim, os outros eu descarto, não me interessa, tá? Vai ser sempre o maior dos três valores aqui. Beleza, eu falei para vocês que eu tenho que proteger então o concreto. Como é que eu faço isso? A tensão resistente do concreto, o concreto suporta a seguinte tensão resistente, que é o FCK dele, dividido por 1,4 vezes 1,4. Esse 1,4 é o fator de comportamento do concreto, esse 1,4 aqui é o fator de segurança, tá? O fator de ponderação das resistências lá da tabela 3 da NBR 8800 de 2008, vezes raiz quadrada do A2. O que é o A2? A área do bloco de concreto dividido pelo A1, que é a área da chapa de base, tá? O pior caso possível, quando você não tem certeza, é considerar A2 sobre A1 igual a 1, ou seja, a base de concreto exatamente igual à base de aço. Isso significa o quê? Nunca o contrário. O contrário é impossível, não existe. No máximo, a base igual, a base de concreto igual à base de aço. Por quê? Quando você não sabe qual vai ser a condição do bloco de concreto, qual vai ser a área dele, é melhor você considerar dessa forma, tá? E aí, resolvendo essa equação aqui, resolvendo isso aqui, você fica que a tensão resistente do concreto é 0,51 vezes o FCK vezes raiz de A2 sobre A1, ponto. Pode acontecer de você encontrar, se você tiver um A2 sobre A1 muito grande, por exemplo, uma base de concreto muito grande, uma chapinha pequena, pode ser que ele fale assim, a tensão resistente do concreto dá até acima do FCK. Só que nunca você vai adotar um valor acima do FCK. Se por acaso der um valor acima do FCK, você adota pelo menos, no máximo, o FCK, tá? Então o FCK, se ele tem lá 30 megapascal, é 3 kN por centímetro quadrado. Se ele tem 25 megapascal, é 2,5 kN por centímetro quadrado. No máximo, tá? No máximo esse valor que você vai adotar. E aí você vai fazer o quê? Você vai comparar o valor que você encontrou aqui, que é a tensão atuante no concreto, com o valor da tensão resistente do concreto, vai comparar. Se por acaso o valor da tensão atuante for menor do que o da resistente, ok. Caso contrário, tem que aumentar a sua placa de base para ele diluir melhor essa força aí. Se você está com uma placa de base muito curta, 1:1 muito pequeno, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, a espessura da chapa, ela é igual a 1,49 vezes o L. O que é o L? O L é o maior dos três valores que você encontrou aqui, vezes raiz da tensão no concreto sobre o Fy, que é o limite de escoamento do material. Acabou. Aqui você já consegue determinar qual que é a espessura da chapa de base que você tem que utilizar. O que você tem que saber? A tensão, a compressão que está atuando, as dimensões, você que define isso, e o FCK do concreto. Aí você consegue saber a espessura
da sua chapa de base para que ela não deforme permanentemente. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Aqui está exemplo 5, que isso aqui é parte do material do meu curso lá de cálculo de estruturas metálicas. Esse aqui é um dos exemplos que a gente trabalha lá. Dimensionar a espessura da chapa A36, é uma chapa de ASTM A36 de base, né? Apoiada sobre um bloco de 500 por 500. Como a gente trabalha em milímetro, eu costumo falar 500 por 500, mas o pessoal da civil vai ter mais facilidade aí. Não todos, né? Tem gente que é da área de estrutura metálica que já está acostumado, mas quem não é ainda está adentrando, a gente trabalha milímetro, mas 50 por 50, 50 centímetros por 50 centímetros, tá? De concreto FCK 25 megapascal, ou seja, 2,5 kN por centímetro quadrado de resistência. Para um pilar W, perfil Açuminas W 150 por 22,5, série H, sujeito a uma carga de compressão axial de 125 kN, tá? Nós estamos falando de 125 kN, são aproximadamente aí 12.500 quilos de esforço axial nesse pilar, tá ok? Então vamos lá, vamos calcular as três regiões. O N' é D, raiz de D, BF sobre 4. O N' então vai dar 15,2, que é o D, 152 milímetros, aqui eu transformei em centímetro, vezes 15,2, que é o BF, dividido por 4, raiz quadrada, deu 7,6 centímetros. Perfeito? Guarda esse valor. O M, ele é o Y, que na verdade é o 25 aqui, né? Menos 0,95 da altura, dividido por 2. Então, M vai ser 5,28. E o N vai ser o X, que é o 20, tá? 20, menos 0,8 BF, 0,8 BF, dividido por 2, 3,92. O maior dos três valores deu 7,6 centímetros. Então, esse é o maior balanço que eu tenho para poder calcular a minha peça, né? Para poder calcular a minha chapa de base. Então, vamos lá. Vamos ver a compressão no concreto. Vamos ver o que está acontecendo aqui. A compressão no concreto, a tensão no concreto é igual ao NSD, que é a tensão atuante, a compressão atuante, dividido pela área da placa de base. Então, a tensão no concreto é igual a 125 kN, lembrando que esse valor já está majorado, tá? Considerando que esse valor já esteja majorado, tá? Sempre lembrando disso, dividido por 20 vezes 25. Então, eu tenho, resulta aqui em 0,25 kN por centímetro quadrado. Vamos lá, a tensão resistente do concreto é 0,51, isso aqui é a tensão atuante. Vamos ver se ela suporta, se o meu concreto suporta essa placa de base primeiro. Então a tensão resistente é igual a 0,51 vezes o FCK, raiz quadrada de A2 sobre A1. Então vamos lá, 0,51, já nasceu aqui. FCK é 2,5 porque meu FCK é 25 megapascal, transformando para kN por centímetro quadrado, 2,5 kN por centímetro quadrado. Vezes raiz do A2. A2 é a base de concreto, 50 vezes 50. E dividido pela área da chapa, que é 20 vezes 25. Faz essa conta, você vai encontrar 2,85 kN por centímetro quadrado. Porém, você jamais deve ultrapassar a resistência do concreto. Então, no máximo, você vai ter que trabalhar com FCK de 2,5. Então, no caso aqui, ó, 0,25 está bem abaixo dos 2,5, que é o admissível pela tensão da base de concreto. Então, sem problema, tá aqui a nossa base já está protegida contra a compressão que está ocorrendo ali, tá? E vamos para a espessura. A espessura é T, é 1,49 vezes L, raiz quadrada de sigma C sobre FY. É fácil, é só aplicar a fórmula. T igual a 1,49 vezes 7,6, que é o maior daqueles balanços que eu encontrei. Raiz quadrada de 0,25 sobre 25 deu 1,13 centímetros. A próxima bitola de chapa aí é 12 milímetros, 12,7 milímetros, meia polegada. Chapa de meia polegada para essa carga aqui, tá? Então, essa seria a forma de calcular um pilar concêntrico, de carga concêntrica, desde que você saiba a compressão que está atuando, desde que você saiba as dimensões, lógico, você tem que saber as dimensões, você que está projetando, e desde que você saiba também a resistência do concreto. Se você não souber a resistência do concreto, então costumo utilizar aí um valor de 20 megapascal, 18 megapascal, tá? E trabalha aí com a área A2 sobre A1 igual a 1. Então você vai estar, se você não souber, um concreto muito velho, não sei o que está acontecendo aqui, utiliza um FCK de 20 e trabalha com a relação A2 sobre A1
igual a 1, porque aí você vai levar isso aí para mais ou menos 50% da resistência do FCK do concreto. Aí você abre bem a sua base para evitar determinadas incertezas aí, tá? Para se proteger e proteger também os usuários contra determinados problemas, tá? Posso aplicar esse mesmo roteiro para chapas de base que sejam pilares tubulares. Ó, aqui eu tenho pilar aqui, 2 Us enrijecidos de chapa dobrada, um de boca para o outro, tem tubular, desde que você siga aí o mesmo procedimento. O procedimento não muda. O que vai mudar só é que no tubular você só vai utilizar, tubular redondo, você só vai utilizar o 0,8D do diâmetro, tá? E aí você vai calcular o N baseado no diâmetro. Então você tira aqui a largura menos 0,8D dividido por 2, você vai ter o seu N. E aqui o seu M também. Se ela for quadradinho vai ser o mesmo valor dos dois, mas se ela for retangular assim vai ser um valor. Você pega o maior valor e pronto. Aqui não tem N', não faz sentido ter N' aqui. Ela está totalmente contida nas laterais. Não tem N', não tem por que ter aqui também esse terceiro valor. Então é isso, você vai pegar o valor de N, o valor de M, pegar o maior dele e aplicar na fórmula. Aqui no pilarzinho de tubo, né, tubo fechado, pode ser tubo quadrado, pode ser tubo hexagonal, é mais ou menos a mesma condição. Você tem que encontrar o maior balanço sempre. O maior balanço é o que vai gerar o pior caso, é o que vai ter que mandar na sua chapa de base aí, tá? Vai mandar na espessura da sua chapa de base. Quanto menor esse balanço, melhor você vai ter uma condição, né, de trabalho melhor. Lembra, esse tipo de chapa, quanto mais próximo do pilar, melhor, tá? Sempre que possível. Quanto mais próximo das dimensões do pilar, melhor. Desde que também não ultrapasse o FCK do concreto. O FCK do concreto passa a ser um gargalo. Então tem aqui, ó, N' e M. É só fazer isso. Vamos fazer um exemplo aqui que a gente já passa para outra aí. Exemplo 6. Dimensionar a placa de base dos chumbadores para concreto FCK 20 MPa. Cortante na ligação 55 kN. Então eu tenho um efeito cortante na ligação de 55 kN. Compressão de 140 kN. Chapa A36, chumbador A36 também, tá? Largura da base 300 por 300 é a largura da base de concreto. Eu tenho uma base de 220 por 250. Então vamos lá. Vamos lá, como eu tenho uma cortante atuando, um esforço horizontal de alguma reação, pode ser o vento, pode ser a própria reação por conta da estrutura ser uma estrutura hiperestática, você tem aqui a cortante de 55 dividido por 2. Tá? Então eu tenho 55 kN dividido por 2 chumbadores. Então eu tenho 27,5 kN em cada chumbador, considerando ainda que cada um deles está também sujeito aí as majorações, devidas majorações da norma. Bom, eu não passei aqui, mas o diâmetro de um chumbador solicitado a cortante, já trabalhando todas as fórmulas do jeito que precisa, o diâmetro dele é 2,07 raiz quadrada da cortante dividido por FU. Isso aqui, qualquer coisa, eu só reorganizei a fórmula que tem lá no cálculo de ligações parafusadas da NBR 8800. Eu só reorganizei aquilo para já sair em função do diâmetro do chumbador. Então eu tenho aqui, ó, diâmetro do chumbador igual a 2,07 raiz quadrada de 27,5 sobre 40, que é o FU, é o limite de ruptura da estrutura, e o VSD é a tensão cortante que está atuando. Então deu 1,71 centímetro. Preciso de um chumbador de 1,71 centímetro, 19 milímetros mais ou menos, ou seja, 3/4. Tá? Eu joguei para a bitola de 3/4 por ser mais fácil aí de trabalhar. Então, e a profundidade desse chumbador enterrado? Uma regrinha que a gente utiliza, na verdade tem no manual também, 12 vezes o diâmetro. Obviamente tem outras verificações, aqui não está trabalhando a tração, então não vou entrar nesse mérito, mas 12 vezes o diâmetro. 12 vezes 1,9, 22,8 centímetros. Pelo menos 22,8 centímetros enterrado para dentro da base de concreto, com uma arruelinha lá na ponta, ou com uma curva 90 ou uma curva 180 graus para poder não ter o deslizamento. Aqui não vai ter problema, porque nesse caso só está existindo a compressão e a cortante, mas no caso de ter tração, precisaria ter aí a chapinha lá, aquela arruela com a porca, ou uma chapa e assim por diante. Enterra 2,28 para dentro e 22,8 para dentro, tá bom?
Isso como regra básica, 12 vezes diâmetro enterrado com a arruela lá na ponta. Vamos lá, então vamos calcular aqui a tensão no concreto. Mesmo procedimento, gente. Tensão no concreto sobre x vezes y. Ó, tensão no concreto sobre 22 vezes 25, que é as dimensões da chapa de base. Deu de novo 0,25 kN por centímetro quadrado. Então aqui, ó, tensão resistente é o 0,51 da FCK, tal, fiz a mesma conta, deu 1,3 kN por centímetro quadrado. Então eu tenho aqui, eu tolero 1,3 e aqui eu tô com 0,25. Ok, o atuante menor que o resistente, tá perfeito. Não tem o que discutir aqui, tá certinho. Então meu M, no caso, tá? Vou ter um M e vou ter um N. Então meu M, no caso, vai ser 25. Opa, 25 menos 0,95 vezes 15 dividido por 2, 5,37. E meu N vai ser a mesma conta para o outro lado, 22 menos 0,95 vezes 12 sobre 2, 5,30. Os dois muito parecidos, eu vou usar o pior aqui, 5,37. A espessura da chapa é igual a 1,49 L sobre raiz quadrada de sigma C, que é a tensão no concreto, que é o 0,25, dividido pelo FY, que é 25 por C, a SMA 36. Faço a conta e chego em 8 milímetros, ou seja, uma chapa de 8 milímetros seria suficiente. A gente sempre recomenda chapa de base, chumbador. É sempre assim, é muito difícil da manutenção, é uma coisa que você fixou lá e normalmente não sai de lá. Adota os 8 milímetros, eu adotaria aqui 10 milímetros, você não está exagerando demais, colocando aí 10 milímetros, uma chapa de 3/8 aí, nesse caso aí. Chumbador a gente recomenda deixar 2, 3 milímetros maior do que especificado, porque uma vez que você prendeu ele lá, não é para tirar mais, tá? Bom, e agora, e as bases engastadas a momento fletor e compressão? Essa aqui é o caso aí de bases para galpões, bases para diversos tipos de estruturas que você tem um momento fletor conhecido, você tem a compressão, tá? Como é que funciona isso aqui? Basicamente, ela vai ter o mesmo efeito de uma base, você tem que separar isso, tá? Você vai ter uma tensão de compressão atuante por conta da compressão no pilar, e você vai ter um momento fletor atuante por conta do momento fletor que está atuando no pilar. Como você já deve saber, o momento fletor ele gera compressão de um lado da linha neutra, tração do outro lado da linha neutra. E a compressão axial, ela gera uma compressão uniformemente distribuída. Então, você vai sobrepor esses efeitos pelo princípio da sobreposição, você soma esses efeitos e você vai ter um novo conjugado de forças, conjugado de tensões, um binário aqui diferente. Então veja bem, ó, eu tenho uma tensão atuante por conta da compressão no concreto, depois eu vou ter, por conta do momento fletor, eu vou ter uma tensão de compressão desse lado simétrica a uma tensão de tração do outro lado, ambas simétricas, né? Que quando eu sobrepor essa com essa, vai me gerar essa aqui, ó, essa tração, como ela está oposta à a tensão de compressão atuante do outro lado, ela vai ser subtraída. E esse outro lado aqui, ele vai ser somado. Esse valor aqui vai somar com esse valor aqui e naturalmente você vai ter o quê? Uma tração de compressão atuante aqui, diferente. Olha que interessante, você tem uma compressão maior ocorrendo do outro lado e uma tração menor ocorrendo do outro lado, né? De um lado e ocorrendo do outro lado uma compressão menor. O que isso significa? Significa que a linha neutra dessa ligação se deslocou, não está mais no centro. Tem uma excentricidade, que chama carga de compressão excêntrica, tá? O momento fletor gera essa excentricidade desloca ali a linha neutra, ou seja, a linha em que não ocorre nada, né? A linha em que há o equilíbrio das tensões ali, ele desloca para esse lado. O que aconteceu aqui? Você vai ter então que dimensionar essa base a compressão que vai atuar máxima aqui nesse ponto. Você vai ter que dimensionar esse chumbador, a tração que vai estar ocorrendo aqui. Tá? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, você sobrepõe os efeitos. Então veja bem, ó. A tensão de compressão máxima, ou seja, esse valor sigma C, ele nada mais é do que o valor do sigma C oriundo lá da compressão axial, por causa do peso próprio, das próprias sobrecargas atuantes ali,
mais o valor gerado pelo momento fletor, tá? Quem se lembra o valor de uma tensão gerada por um momento fletor, a tensão é igual ao M sobre o W. Então vamos lá. A tensão do concreto vai ser a compressão atuante no concreto sobre a área da base, a área do A vezes o B, mais o M sobre o W. O que é o M? O M é o momento fletor atuante que você já deve conhecer e o W é o W da chapa, tá? Para uma chapa retangular é BA ao quadrado sobre 6. Então, reorganizando essa fórmula, a tensão de compressão máxima ela é a compressão do concreto dividido pela área da chapa, mais 6 vezes o momento fletor dividido pela largura vezes o comprimento da chapa ao quadrado. Esse aqui vai ser a tensão máxima no concreto que está ocorrendo aqui, ó, tensão, força sobre área. Não estou falando de compressão geral, não. Estou falando de tensão, força sobre área. Tá? Eu tenho tantos quilonewton por centímetro quadrado. Tá? Para cada centímetro quadrado tem tantos quilonewton. Estou falando de tensão. E a tração, a tensão de tração do outro lado vai ser exatamente a mesma coisa, só que ao invés de ter um mais, vai ter um menos. Tá? Então vai ser a mesma conta, só que com um menos ali. Vamos aqui avançar mais um pouquinho. Depois disso, esse processo de cálculo aqui, ele também está lá no Steel Design Guide. Ele foi adaptado aqui no livro do Eudonielio Belay, em edifícios industriais em aço. Ele foi adaptado pelo Belay também num excelente material chamado Interfaces Aço Concreto. Esse material é um material muito bom e inclusive tem uma boa referência aí sobre esse tipo de cálculo. Então é dele que eu estou extraindo. Então saiu do Steel Design Guide, teve uma adaptação pelo Belay muito boa, eu estou traduzindo aqui para vocês para sair o melhor resultado, tá? Então, uma vez que você encontrou esse sigma T e esse sigma C aqui, eu prefiro ir lá no CAD e desenhar, mas você pode também fazer por semelhança de triângulos. Você vai fazer esse desenho aqui, ó. Desenha o sigma T proporcional ao sigma C, lembrando que a linha neutra, a linha de ação da força é embaixo da chapa aqui. Então, ó, por exemplo, se deu 10 aqui e aqui deu 20, eu tenho que desenhar o dobro dessa. É só isso que eu tenho que prestar atenção. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar essas linhas aqui, eu vou encontrar então esse binário aqui, tá vendo? Ó, esse binário que ele pede aqui. E aí eu vou encontrar quatro na verdade, dimensões básicas para mim. A distância do ponto mais extremo à linha neutra, ou seja, a distância do ponto mais extremo que está sofrendo compressão, que vai ser o primeiro ponto onde vai destruir o concreto se por acaso isso ocorrer, até a linha neutra, esse eu vou chamar de ponto C. Vou dividir ele por 3 e vou encontrar o C sobre 3. Tá? Esse ponto aqui é o ponto de convergência das cargas. Dele até a linha neutra da peça, ou seja, ele está querendo me tirar aqui a divergência desse... Isso aqui não vem ao caso também desenvolver de onde que veio isso aqui. Mas o A é a distância do C sobre 3 até o centro. E a distância do C sobre 3 até o parafuso que você quer calcular, até o chumbador que você quer calcular, é a distância Y. E aqui é o A, é a largura da chapa mesmo, tá? Você tem que tirar essas informações. E o F é isso aqui, eu já vou explicar para você o que é. A distância daqui até o ponto mais extremo aqui, tá vendo? Até esse ponto, o externo do seu pilar ali, porque ele vai ser importante para você calcular. Ele é igualzinho àquela que a gente acabou de calcular lá. Você tem aqui o dobramento da chapa ocorre aqui. A gente já vai falar sobre isso já. Se você quiser tirar matematicamente, é só você utilizar essas fórmulas aqui, ó. O C é o sigma C vezes A sobre sigma C mais sigma T. Você vai encontrar o valor de C. O A é o A sobre 2 menos C sobre 3. E o Y é o A menos D menos C sobre 3, tá? Então, se você quiser tirar geometricamente, também você pode tirar por esses valores aí, por essas fórmulas. Eu gosto de ir lá no CAD desenhar e tirar já os valores dali, tá? O esforço na linha de chumbadores tracionados. A tração atuante vai ser o momento fletor menos a compressão vezes o A, que é essa distância aqui, dividido por Y, tá? Então também sai aqui geometricamente a tração nos chumbadores. O máximo valor admissível de sigma C, ou seja, esse valor que eu encontrei aqui, ó, o sigma C máximo, ele tem que obedecer a mesma regra. Tem que ser no máximo 0,51 do FCK a 2 sobre A1,
sem nenhuma novidade aqui, tá? Vamos lá. E para calcular a espessura da chapa, veja bem, ó, olha aqui, ó. Exatamente muito parecido com aquilo que a gente já fez. Você tem a tendência de dobramento. Olha esse desenho aqui, ó. Você tem a chapa aqui vermelhinha dobrada e você tem ela com tendência ao dobramento aqui, tá vendo, ó? Esse dobramento ocorre por quê? Porque existe uma tensão no concreto. Que tensão no concreto é essa? É a tensão no concreto que você acabou de calcular. Aqui, ó. É essa tensão no concreto aqui que você calculou através dessa fórmula aqui, ó. Compressão C é NSD sobre AB mais 6 vezes MSDB ao quadrado. Essa é a tensão, tá? E aí o que acontece? Existem duas formas. Você pode considerar como se essa tensão no concreto já estivesse atuando totalmente aqui, ó, como uma carga distribuída, tentando dobrar uma barra engastada em um ponto. Isso é equivalente a isso, uma barra engastada e você está aplicando uma força para cima. É exatamente o contrário, mas o resultado é justamente isso. Você tem uma barra aqui, é como se o chão estivesse tentando dobrar ela, empurrar ela para cima, tá? E aí o que acontece quando houve esse dobramento, quando houve essa carga, você pode considerar ela como variável daqui para cá, ou você pode considerar ela da maneira matematicamente precisa, perdão, falei bobagem aqui. Você pode considerar ela como constante, ela daqui até aqui, atuando em todo esse F aqui, ou você pode calcular ela como variável, tá? Ela formando um trapézio aqui, ó. A forma matematicamente precisa é essa variável. Vamos ver se ela vai dar alguma diferença ou não. Normalmente a diferença é muito pouca, mas é preferível fazer pelo método matematicamente preciso do que você ficar fazendo arredondamentos, às vezes pedir uma espessura maior do que precisa, tá? Então vamos lá, ó. Método matematicamente preciso, você tem que saber se F, que é a distância máxima da chapa até o ponto do seu pilar, porque é ali que ela vai tender a dobrar, tá? É justamente ali que ela vai tender a deformar. Esse é o F, tá? Então se você fizer a conta aqui por semelhança de triângulo, você vai ter que o C sobre sigma C, ou seja, isso sobre isso, tem que ser semelhante a F sobre FB, que é esse FB, que é a diferença entre o sigma C e o FA, tá? O que é o FB? O FB é igual ao F vezes sigma C sobre C, também por semelhança de triângulos, tá? Esse é o FB. E o FA? O FA é o sigma C menos o FB, tá? Isso aqui é por semelhança de triângulos, é puramente uma geometria que eu extraí isso daqui, tá vendo? Então o momento na chapa, ele vai ser igual ao FA, que é isso aqui, vezes F ao quadrado sobre 2, que L ao quadrado sobre 2. É a fórmula de uma barra engastada, a fórmula de momento de uma barra engastada, em balanço do outro lado e uma carga distribuída atuando, ó. Esse FA aqui atuando nela, tá vendo? Mais o FB, que é esse FB aqui, ó, vezes F ao quadrado sobre 3, que é exatamente a fórmula de uma carga distribuída não uniforme triangular atuando sobre uma chapa. Então somei as duas, eu vou ter o momento na chapa aqui. Esse é o método matematicamente preciso para extrair o momento da chapa. Posso aproximar ele, simplesmente pegar o sigma C, considerar ele como um retangulão aqui em cima, tá vendo? Ó? Atuando e dobrando essa chapa. O que acontece? Se eu fizer isso, eu vou estar um pouquinho mais exagerado que deveria, um método aproximado. Você que escolhe, você que decide se você vai utilizar o método matematicamente preciso ou o aproximado. Eu utilizo o matematicamente preciso porque não custa nada fazer as contas. Aqui, a espessura da chapa vai ser essa fórmula aqui, ó. 6 vezes o momento na chapa que você calculou pelo método matematicamente preciso ou pelo método aproximado, dividido por 1,35 vezes FY. Tá? Essa é a fórmula de aplicação. Ou seja, resolvendo ela aqui, a espessura é 2,10 vezes o momento na chapa vezes o FY. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui para acabar. Vamos fazer um exemplinho aqui. Dimensionar a chapa A36 de base abaixo, adotar o A2 aproximadamente igual ao A1, concreto FCK, 30 MPa e chumbadores SAE 1020. Tá? Então vamos lá, cargas, eu tenho aqui a compressão oriunda das cargas permanentes 250 kN,
A compressão oriunda das cargas acidentais 350 kN, o momento fletor oriundo das cargas permanentes 5.000 kN, das cargas acidentais 10.000 kN, centímetro, ou a horizontal 20 kN e 40 kN. Vamos majorar? Então, ó, voltando lá na tabela 1 da NBR 8800, nos adendos dela, ela diz que eu posso utilizar 1,4 para as cargas permanentes que estejam lá abaixo de 5 kN por metro quadrado, então eu vou usar essa simplificação, mas você poderia trabalhar com 1,25, 1,30, 1,40, como diz lá na norma, mas eu vou fazer uma simplificação. Todas as cargas permanentes eu vou fatorar em 1,4 e todas as cargas acidentais, as cargas variáveis, eu vou fatorar em 1,5. Eu não tenho como saber aqui por esse exercício se ela é carga de vento ou se ela é outra carga. No pior das hipóteses, ela vai ser 1,5. Então eu estou adotando aqui o pior dos casos, tá? Então, majorando essas cargas, eu tenho uma compressão de 875 kN, tenho um momento fletor de 22.000 kN/cm e tenho uma horizontal de 88 kN, tudo aplicado nessa chapa com essas dimensões aqui, tá? Detalhe, a distância daqui até aqui é 11,7 centímetros, a chapa tem 650, 143 milímetros entre chumbadores ali. Eu vou te explicar por que isso é importante. Vamos fazer conta agora, parece que é coisa pra caramba, né? Vamos lá, vamos devagar. Vamos descobrir a tensão no concreto. Tensão no concreto é igual NSD sobre AB mais MSD sobre W. Refaz a conta. Tensão no concreto é 875 dividido por 65 vezes 34,3. Ó, 65 vezes 34,3. Mais 6 vezes 22.000, que está aqui, dividido por 34,6 vezes 65 ao quadrado. Deu 1,30 kN por centímetro quadrado. E a tensão de tração do outro lado é a mesma coisa, só que menos. Deu 0,51. Ou seja, cadê aqui, ó? Voltando no meu desenho aqui, ó. Isso aqui deu 0,51 e isso aqui deu 1,30. Eu poderia já desenhar lá no CAD e já ir pro jogo, né? Máximo valor admissível de σc. Σc é a tensão de compressão no concreto. Quanto que aquela minha chapa está esmagando o concreto? Vamos ver se o meu concreto suporta. 0,51 do FCK vezes raiz quadrada de A sobre 2 e assim por diante. Então, ó, 0,51 vezes o meu FCK vezes raiz quadrada de A2 sobre A1. Aqui eu considerei A2 sobre A1 igual a 1. Não tenho certeza de qual que é a chapa, de qual que é o tamanho do bloco eu vou utilizar 1. Então, 1,53 kN por centímetro quadrado, ok. Tenho 1,30, tolero 1,53, tá ótimo. Passa a régua nessa daqui que essa verificação tá feita. Tração dos chumbadores, vamos lá. Eu vou lá pelo método matemático, tá vendo? Ó, o C, o A e o Y. Então, vou aplicar simplesmente as fórmulas aqui, ó. O C é o sigma C 1,30 vezes A 65 dividido por 1,30 mais 0,51 deu 46,68 centímetros. Ou seja, daqui até 46,68 é onde vai cruzar minha linha neutra. Minha linha neutra está cruzando aqui, ó. Esse C tem 46,68, tá vendo? O A é A sobre 2 menos C sobre 3, 65, deu 16,94 centímetros, tá vendo? E o Y é, fazendo a mesma conta lá, deu 42,74 centímetros, tá? Então, assim, tenho aqui já algumas informações. Vou extrair a tração. A minha tração aqui atuante, então, vai ser igual a MSD menos NSD, tal, e assim por diante, tá? Aqui, ó, eu tenho aqui, então, 22.875, extraio aqui pela minha fórmula a tração, deu 167,93 kN. Dividido por 2, eu tenho 83,96 kN por chumbador tracionado, certo? Vamos lá, vamos descobrir, isso aqui, guarda na manga esse número aqui, 83,96 kN por chumbador tracionado, tá? Guarda esse número aí. Então vamos lá, ó. Vamos fazer pelo método matematicamente preciso. Qual que é o momento fletor na chapa? É só calcular aqui, ó. O momento fletor na chapa é FA vezes F ao quadrado menos 2 sobre 2 mais FB, F ao quadrado sobre 3 e assim por diante. Então, ó, o C sobre sigma C e o F é igual a F sobre FB e assim por diante. Então, vamos lá. O meu FB é igual a F, que é 11,7, vezes 1,3, que é o sigma C, dividido pelo C.
Então 0,33 kN por centímetro quadrado. Esse é o meu FB, tá? Aqui o meu FA vai ser o meu sigma C menos o meu FB. Deu 1,3, que é o sigma C, só para você entender por que eu estou fazendo isso. Ó. O meu sigma C menos o meu FB vai ser o meu FA. Tá? Tirei uma fatia ali. Deu 0,97 kN por centímetro quadrado. Então, vou fazer a conta aqui. O momento fletor na chapa é igual 0,97, que está aqui, vezes F ao quadrado, que é 11,7. Para quem não se lembra, é 11,7. Tá vendo? Mais 0,33 vezes 11,7 ao quadrado sobre 3. Tá? Fez essa conta, deu 81,44 kN vezes centímetro. Logo eu tenho, só calcular a espessura. A espessura é igual a 2,1 vezes 81,4 vezes dividido por 25, igual a 3,79 centímetros, 38 milímetros. Chapa de 1,5, uma polegada e meia de espessura ali, tá? Pelo método aproximado eu faço a mesma conta, só que com o sigma C, sem fazer essa ponderação aqui entre sigma C maior e o outro variável. Não, aí ele me dá uma chapa de 40 milímetros. Me pediu mais ou menos ali 2 milímetros a mais de chapa. Tá? Já não passo 1,5, teria que passar para a próxima bitola. Se fosse fazer essa verificação para 1 3/4, talvez seria o caso, né? Vamos aqui fazer a verificação do chumbador. Então vamos lá. São 4 chumbadores sujeitos ao cisalhamento, portanto vou dividir o 88 por 4, deu 22 kN. Quando você tem tração e cisalhamento ocorrendo simultaneamente, você pode aplicar essa fórmula aqui. Ó. O desenvolvimento dela a gente trata com profundidade no curso, mas essa é a fórmula quando você tem os dois atuando, tá? Se tem os dois atuando juntos, tem que fazer uma interação entre elas. Então, o diâmetro do chumbador é 1,27, raiz de 11, raiz, né? Então, tem toda essa aritmética aqui. Então, joguei o VSD aqui 22, que eu acabei de calcular, 83,96, que é a atração do chumbador que eu calculei, dividido pelo 38,7, que é o limite de ruptura do aço SAE 1020, em kN por centímetro quadrado, deu 2,35 centímetros, ou seja, eu preciso de 2 chumbadores de 2,35 centímetros. Como essa bitola não está intermediária entre 7/8 e 1 polegada, eu vou para 1 polegada, tá? Se tiver dúvida, é só você pegar e dividir isso aqui por 25,4, tá? Só para você, por 2,54 se você tiver alguma dúvida. Beleza, conhecido aqui então o diâmetro do chumbador, eu adotei 1 polegada, 25,4, eu vou seguir aquela mesma regrinha. O comprimento ancorado do chumbador dentro do concreto é 12 vezes o diâmetro, então adota aqui 305 milímetros aproximadamente aí de comprimento ancorado dentro da base. Isso não significa a parte de fora, é dentro da base, e também desconta ali o enchimento de grout que tiver para nivelamento, qualquer coisa assim, é dentro do concreto. Comprimento ancorado dentro do concreto, tá? Será que isso é suficiente? Bom, não vou tratar com profundidade aqui, mas se você quiser saber se é suficiente para esse tipo de construção, dois chumbadores próximos aí um do outro, você tem que verificar se a área do cone de concreto é suficiente para a área necessária do cone de concreto. Só para você entender, quando você tenta arrancar o chumbador, é que nem você pegasse uma árvore e arrancar da terra. Você não vê que sai um conezinho? É um cone de terra que sai dali, né? O concreto é semelhante, é muito parecido. Você arranca, quando ele arranca, ele sai junto um cone, tá? Esse cone tem 45 graus e no caso, como você tem 2 chumbadores próximos, um cone está interferindo no trabalho do outro cone. Então você tem que verificar se essa área do cone é suficiente para a área necessária. Então essa aqui é a área necessária do cone, que é o NTSD, que é a atração solicitante dividido por 0,55 vezes o FCK. Essa é a área de cone necessária. Você vai fazer essa conta aqui, ó. A área do cone é igual π vezes LC, LC é esse comprimento ancorado, tá? Menos π vezes LC cosseno menos 1 de x. O que é o x? O x é essa distância aqui, ó. No meu caso, 14,3. E só vai aplicar essa aritmética aqui, ó. Que é chato, mas também não é nada da NASA. É uma aritmética um pouquinho mais chata. Então, x é a distância entre os chumbadores e LC é o comprimento ancorado. Você aplica essa fórmula e encontra a área de cone que você tem. A área de cone de concreto que eu tenho aqui é 1894. E eu preciso de quanto? Preciso de 508. 508 é menor do que
1894, então eu tenho mais do que eu preciso, ou seja, tá verificado, tá ok, o meu comprimento ancorado é suficiente para o meu chumbador. Nunca adotar menos do que 12 vezes o diâmetro, tá? Até para seguir as normas, a menos que você esteja utilizando chumbador químico, aí segue as prescrições do fabricante de chumbador químico, porque eles fizeram aí ensaios, testes, eles têm lá uma norma para seguir certinho e eles estão cobertos aí por ensaios e testes, tá? Fora isso, esses são os procedimentos de cálculo básicos aí para placas de base. Obviamente que esse assunto é muito amplo, tá? Aqui é um exemplo aqui de como ficou a nossa base engastada, tá? Tem muita coisa para se tratar: base com enrijecedor, barra de cisalhamento, chumbador comum, chumbador mecânico, chumbador químico, fabricação de chapa, empenamento, quando que você usina a chapa, quando que você não usina, quando que é necessário desempenar manualmente. Enfim, tem uma série de outros assuntos, tá? Esses assuntos a gente trata com maior profundidade, tá? Em enrijecedores tem um assunto bem extenso, como é que você calcula os enrijecedores da chapa, qual que é a espessura dele, qual que é a altura, onde você posiciona, qual que é a melhor forma de posicionar para você ter uma chapa mais leve, tá? Em troca, obviamente, de um pouco mais de trabalho, mas você tem chapas mais leves aí, né? Você consegue utilizar espessuras menores de chapa, tá? Alguns detalhes de fabricação, barra de cisalhamento, tudo isso a gente trata no curso completo, tá? O que vocês viram aqui é uma parte razoável, sim, você já consegue, por esse procedimento, já calcular uma boa parte das estruturas, você já consegue com certeza já trabalhar aí com cálculo de base para mezanino, cálculo de base para residência, desde que você saiba corretamente a manejar aí as cargas e você já entenda o princípio básico da NBR 8800. Se você tem interesse em saber mais sobre o curso e aprender também como fazer as majorações de cargas, utilizar as combinações corretas, aprender a calcular um pilar, calcular galpão, mezanino, escada, tudo isso a gente trabalha lá no curso que tem no site www.calculista de aço. Vou deixar aqui então um convite para você, entra lá, vê a proposta, tem algumas aulas gratuitas lá no site para você dar uma olhada como que é a metodologia, e eu espero que esse material seja útil para você aí nos seus trabalhos, que você consiga já com esse material já saber pelo menos não só a metodologia, mas é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Você já sabe que é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Todos os outros métodos, eles são muito parecidos com esse. E o cálculo dos enrijecedores, ele só vai trabalhar aí com outras literaturas, né? Tem umas literaturas específicas aí para esse tipo de verificação. Mas fica aí meu convite para você. Se você gostou, deixa um like aqui. Eu sei que o vídeo ficou grande, ficou com 53 minutos mais ou menos. Deixa um like aí, se inscreve no canal, que eu vou trazer mais informação para vocês aí, mais tutoriais aí com frequência, tá bom? Fui, grande abraço, a gente se vê na próxima.